Olá pessoal, bem-vindos à aula de função de primeiro grau. Vou explicar aqui com exemplos numéricos, mas também exemplos no nosso dia a dia. Nós usamos funções em várias situações. Usamos o termo função quando algum valor depende de uma variável, ou seja, está em função dessa variável. Por exemplo, o seu consumo de água está em função da quantidade de copos que você toma durante o dia. Quanto mais copos você tomar, maior será o seu consumo de água. Ou seja, quando a gente fala assim em função, é porque um termo depende de outro, tá? Então ele está em função de outro. Aqui eu peguei um exemplo onde você tem ali o seu consumo de água diário. E esse seu consumo de água depende do quê? Depende do quanto você come? Bom, talvez, mas diretamente da quantidade de copos que você vai beber. É um exemplo bem bobo, mas é a realidade, né? Tá bem simples. Então, nesse caso aqui, C, vamos chamar o C de o seu consumo, tá? C igual 0,2 vezes Q. C é o consumo em litros. Como a gente quer o consumo em litros, eu coloquei aqui esse 0,2 por quê? Cada copo tem 200 ml, mais ou menos, tá? Um copo de água. Nesse exemplo, eu quero o consumo em litros. Então, 200 ml é 0,2 litros, tá? A cada copo que você tomar, por exemplo, tomei um copo é 0,2, 2 copos 0,4, 3 copos 0,6. Então, a quantidade de copos vai multiplicando por 0,2. Se você tomar 5 copos, 1 litro, tá? 5 vezes 0,2 dá 1 litro. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá? Isso é só um exemplo de uma equação de primeiro grau, não vai precisar decorar essa fórmula. Eu poderia dar vários outros exemplos. Se usa muito equação de primeiro grau quando você vai calcular o preço de alguma coisa. Então, o que eu vou fazer o preço? O preço depende de quanto custou para fabricar um produto. Então, preço está em função do custo. De repente, a rentabilidade ou o faturamento de uma empresa depende do quê? Depende da quantidade de clientes. Então, quando um valor ele está em função de outro, quando um valor está dependendo de outro, a gente chama isso de uma função. Por que é função de primeiro grau? Percebe que não tem ninguém aqui elevado ao quadrado, tá? Então, por isso que é primeiro grau. Se for elevado ao quadrado, segundo grau. Por exemplo, se fosse aqui C igual a 0,2 Q ao cubo, aí seria terceiro grau, de acordo com a potência que você vai mudando o grau, tá? Então, na equação de primeiro grau, não tem nenhuma potência diferente de 1. De forma geral, a equação de primeiro grau é apresentada assim: y igual a ax mais b. Olha aqui, ó, o y corresponde ao eixo vertical, tá? O y é vertical. O x corresponde ao eixo horizontal. E aí você tem, por exemplo, uma reta, tá? A equação de primeiro grau, no gráfico, ela vai sempre ser uma reta. Ela pode ser uma reta crescente, uma reta decrescente ou uma reta horizontal. No caso, se for uma reta horizontal, a gente chama de uma função constante, tá? Esse b aqui, você vai perceber que é o valor onde corta o eixo y. O b é o valor onde corta o eixo y. No exemplo que eu dei, do c igual a 0,2q, não tem ninguém somando. Não tem aqui 0,2q mais 7, não tem. Então, quando não tem nada somando, é porque o b é igual a zero. Ou seja, o x e o y, eles se cruzam no ponto 0, 0. Ou seja, a reta vai cruzar a origem do plano cartesiano. Por quê? Quando x é 0, y é 0. É exatamente o que acontece nesse caso aqui, ó. Se eu não tomar nenhum copo d'água, o meu consumo de água é 0. Tá? Se o Q for 0, 0 vezes 0,2, o consumo de água vai ser 0. Mesma coisa aqui. Se você tiver uma equação onde o B é igual a 0, isso significa que passa pelo ponto 0, 0.
O que é o ponto 0, 0? Quando x e y valem 0. Tá? Lembrando, o x ele pode ser chamado de abscissa e o y pode ser chamado de ordenado. Tá? E o a? O que é o a? Eu expliquei o x, horizontal, o y, vertical, e expliquei o b, que é aqui onde corta o eixo y. Mas o que é o a? O a indica a inclinação da reta. Ou seja, quando a reta é positiva, como é o caso desse gráfico aqui, o a ele é positivo. No caso, a gente pode falar que a reta é crescente, né? Eu falei positiva, mas seria reta crescente. Se a reta é crescente, o A é positivo. E se a reta for decrescente, o A é negativo. Também tem aquela hipótese da reta ser horizontal, nem crescente nem decrescente. O que acontece então? Então, o A é igual a zero. Tá? Não é nem positivo nem negativo, é zero. Bom, você vai perceber então que essa é uma reta crescente, ou seja, à medida que você vai indo para a direita, você vai indo para cima também, vai para a direita e para cima, direita e para cima. Por quê? Quando você está aumentando o x, para a direita aumenta o x, você também está aumentando o y. Mas também poderia ter um exemplo onde a reta fosse decrescente. Você pode ter um exemplo assim, sem problema nenhum, tá? O que aconteceria? O A seria negativo. Tá? Qual é um exemplo onde quando aumenta o x diminui o y? Um exemplo é a demanda de um produto. Quanto mais caro for um produto, menos pessoas vão querer comprar aquela mercadoria. Então, por exemplo, você está vendendo pipoca. A pipoca está R$1. Tem 200 pessoas por dia querendo comprar sua pipoca. Aí você vai lá e aumenta a pipoca. Agora eu vou colocar R$2. E aí não tem mais 200 pessoas, agora tem só 100 pessoas interessadas, porque ficou mais caro. Então, é um exemplo aí de uma reta decrescente. Nesse exemplo que eu estou falando, a demanda está em função da variável preço. Tá? Então, isso que é uma função de primeiro grau, quando algum valor está dependendo de outro. Sendo que a inclinação você pode calcular fazendo ΔY dividido por ΔX. Como é que eu pego o ΔY e ΔX? Você pode vir no gráfico, e aí você pega, por exemplo, eu quero pegar entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Pode ser quaisquer dois pontos do gráfico. Eu quero esse ponto e esse ponto. O que eu faço então? Pego o y desse ponto, vai dar um número negativo. Sempre o delta é final menos inicial, vai dar um número negativo. E pego o ΔX, vai ser esse menos esse. O ΔX vai dar positivo, por quê? O número final aqui do x é maior que o número inicial do x. Lembrando que você tem que projetar aqui onde? O x você tem que projetar no eixo horizontal, o y que é na vertical. Tá? Então o x desse segundo ponto é maior do que esse desse primeiro ponto. Se você tem, como eu falei, o ΔY vai dar negativo, o ΔX vai dar positivo, menos dividido por mais, o A vai dar um número negativo. O A sendo negativo, a gente prova que essa reta aqui é decrescente. Tá bom? Então essa é a função de primeiro grau. E se eu tiver mais de uma reta, por exemplo, eu tenho uma reta aqui assim, tenho uma reta aqui assim, e aí a gente tem duas retas. Você tem então duas funções. Como é que eu acho o x e o y onde as duas se cruzam? Bom, se você tem duas funções, você tem duas incógnitas, o x e o y. Assim você tem uma função, você tem um sistema linear de equações. Quando temos duas incógnitas, que são valores desconhecidos, nós precisamos de duas equações para calcular seus valores. Isso chamamos de sistema de equações, tá? Quando a gente tem duas incógnitas. Não tem como calcular com uma função só ou com uma equação só, a gente precisa de duas equações. Tendo duas equações, a gente tem um sistema de equações. Por exemplo, y igual a 10x e y igual a 5x mais 45. No gráfico, isso são duas retas diferentes, tá? Que cruzam o mesmo ponto. Para eu saber qual é esse ponto, a gente tem que saber que as duas equações são verdadeiras, tá? Bom, o primeiro método é o método da substituição.
Como a gente tem aqui que o y é igual a 10x, o que a gente pode fazer? A gente pode trocar o y por 10x, onde a gente quiser. E se em algum lugar aparecer 10x, a gente pode trocar por y. No caso, é isso que eu vou fazer aqui com esse y. No lugar desse y, eu vou colocar 10x. E aí fica assim. Em vez de ficar y igual a 5x mais 45, fica 10x igual a 5x mais 45. Passa o 5x para o outro lado, vai vir subtraindo. 10x menos 5x vai dar 5x. Do outro lado, continua o 45. Passa o 5 dividindo. 45 dividido por 5 igual a 9. Bom, a gente sabe que o y é igual a 10x, né? Então, o y é igual a 10 vezes 9. Eu já achei o valor de x. Então, 10 vezes 9, 90. Pronto, achamos o valor de x e o valor de y. Se você quiser, você pode testar aqui, ó. O y, a gente descobriu que é 90 e o x, 9. Vamos verificar se isso é verdadeiro, ó. 90 é igual a 10 vezes 9. Verdadeiro. Vamos testar aqui, ó. 90 é igual a 5 vezes 9 mais 45. Verdadeiro. Por quê? 5 vezes 9 é 45, mais 45, 90. O y é realmente igual a 90. Então, verdadeiro. O sistema de equações é bom porque você pode voltar e resolver. E também existe um outro método, que é o método da adição, onde você calcula a soma ou a diferença entre as equações, eliminando uma das incógnitas. Esse sistema ele é mais rápido, mas ele é um pouco mais complexo de entender. Se você achar mais fácil, né, você fica com a substituição, que é o que a maioria das pessoas faz. Mas eu vou explicar aqui com um exemplo subtraindo as duas equações. São as mesmas equações lá de cima, ó. As mesmas equações, só copiei aqui. E aí eu vou pegar o de cima e subtrair com o de baixo. Y menos y, 0. Independente do valor que o y tem, quando você faz um número menos ele mesmo, sobra 0. 10x menos 5x, sobra 5x. E aqui não tinha nada, menos 45, vai sobrar menos 45. Bom, eu passo 45 para o outro lado, fica 5x igual a 45. E aí, qual é o número que multiplicado por 5 dá 45? É o 9. Então, x igual a 9, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Você multiplica por 10, achou 90. Então, o método da adição é esse aqui. É o mesmo resultado. É um pouco mais rápido, um pouco mais complexo, talvez. Depende do seu estilo, né? Como você prefere estudar. Então, agora você escolhe o método que é mais fácil para você. E bons estudos. Um abraço. Tchau!